20 de agosto, São Bernardo Abade, doutor da Igreja, do ano de 1153. São Bernardo, descendente de família de alta nobreza, nasceu em 1091 no Castelo Fontaines, perto da cidade de Dijon, na Borgonha. O nome do pai era Tezelin e a mãe Alete. Era da casa dos Montebar. Entre 7 irmãos, era ele o terceiro, o mais querido da mãe, que devido a um sonho misterioso consagrou a Deus de um modo particular e com esmerado cuidado enveredou para uma vida cristã toda exemplar. Dos cônegos de Chatillon recebeu seu preparo linguístico e dialético. Tinha 19 anos, quando perdeu a mãe. De formosura singular, inteligente de modos cativantes, o mundo estendeu os seus tentáculos para prendê-lo nas suas malhas. Instintivamente Bernardo recuou. Seu amor era mais nobre, mais sublime. Dizem seus biógrafos que, esperando ele pelo começo da missa, da meia-noite, na véspera do Natal, apareceu-lhe o menino Jesus, envolto num encanto e beleza celestiais, visão esta que o fez renunciar por completo ao amor mundano. Diferente dos seus irmãos que seguiram a carreira militar, Bernardo tratou de abandonar o mundo e obter admissão na ordem de Cisteaux, havia pouco antes fundada. Em 1112 entraram ele e mais 30 companheiros, entre estes um tio e mais 4, além de muitos jovens das suas relações. Tão forte era a influência que exercia sobre o espírito dos seus amigos mais chegados, que as mães e esposas procuravam dele afastar os filhos e maridos, com receio de lhes serem arrebatados. Na ordem sobremodo austera era Bernardo protótipo de renúncia e persistência. Embora de compleição fraca, se entregou aos rudes trabalhos do campo. Dia e noite seu espírito se achava em oração ou meditação dos livros sagrados. Eram eles a fonte do seu saber teológico e da sua eloquência arrebatadora, que mais tarde havia de incendiar os corações dos seus ouvintes. Do seu excessivo rigor em observar as regras da ordem, proveu-lhe uma fraqueza permanente do estômago que bastante o incomodou durante toda a vida. No entanto, não admitia exceção em seu favor da regra monástica. Sempre se animava com a advertência: Bernardo, para que vieste ao mundo? Com a meditação da Sagrada Paixão de Nosso Senhor. Ele mesmo afirma que no dia da sua conversão engenhou um ramalhete das amarguras de Nosso Senhor e trouxe-o sempre preso ao coração. Por isso a arte cristã o apresenta com uma cruz, uma lança e uma coroa de espinhos na mão, apertando-as carinhosamente contra o peito. 3 anos de profissão tinha Bernardo quando foi nomeado abade na nova fundação de Clairvaux. O lugar inóspito, terreno, clima úmido e frio, exige o ar dos sacrifícios dos monges que, como pioneiros, foram destacados para aquele deserto, esconderijo de ladrões, bandidos e salteadores. Mais de uma vez foi ventilado o plano de abandonar aquela estação e o jovem abade não se sentia com coragem de dirigir palavras de edificação e animação aos seus religiosos. Ele mesmo chegou a tal ponto de esgotamento que se viu forçado a passar algum tempo fora do convento e tratar da sua saúde, seriamente abalada. As coisas, entretanto, mudaram. O trabalho dos monges produziu inesperados frutos, e Bernardo testemunha que foi da dedicação, do heroísmo e do sofrimento dos seus confrades, se convenceu da necessidade de mudar de sistema. Em vez de governar com todo o rigor de superior principiante e inexperiente, de se deixar levar nos ímpetos do gênio fogoso, condoer-se das fraquezas dos seus discípulos e tratá-los com mais paciência e caridade. Assim podemos acreditar no que os biógrafos do santo afirmaram, que 700 monges se sentiam bem sob o regime de seu abade, e com confiança, alegria e contentamento seguiam as suas ordens. Bernardo teve a satisfação de dar o santo hábito a seu velho pai e ao irmão mais novo. Sua irmã única também disse adeus ao convento e terminou seus dias no convento. Coincide com esta fase da sua vida a manifestação do dom de milagres em São Bernardo, fruto sem dúvida de muito sofrimento e da continuada mortificação
praticada em meio da oração, do silêncio e da solidão. A São Bernardo, a ordem de Cister teve não só a conservação no espírito primitivo monástico, como também a sua propagação em toda a Europa. Suas são as 72 fundações na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, Suécia, Dinamarca e Hungria, além de 160 filiais nos mesmos países. Tal intensivo movimento religioso não deixou de influenciar também outras ordens mais antigas, porém necessitadas de uma renovação da disciplina interna. A amizade sincera se estabeleceu entre Bernardo e Pedro, o venerável abade do mosteiro beneditino de Cluny, que no fim de sua vida desejo manifestou de se transferir para Clairvaux e lá terminar os seus dias. Era o tempo das cruzadas, época da criação das ordens militares. Para algumas das mesmas, Bernardo recebeu ordem de lhes elaborar uma regra. Inegável foi sua influência sobre o espírito religioso, quer nos conventos, quer na sociedade. Considerado o primeiro entre os mestres místicos do seu tempo, seus escritos eram procurados de preferência. Seus discursos apreciadíssimos pela clareza na exposição da respectiva matéria, pelo ardor que sabia dar à sua palavra e pela força comunicativa do amor de Deus que abrasava o seu coração. Da sua autoria são os comentários do livro dos Cantares e do Salmo 90, verdadeiros hinos triunfais do amor místico e entusiasmo religioso. Segundo São Bernardo, o fundamento da mística é o conhecimento de Deus pelo amor que se lhe tem o desejo de a ele se unir, purificar o coração pelo desprezo do mundo, pela humildade e meditação, pela imitação de Cristo e o completo abandono em Deus. São Bernardo é o trovador do amor eterno, que se revelou em Belém e no Gólgota. É o poeta incomparável de Nossa Senhora, o cantor das maravilhas do nome de Jesus. Dos santos padres não há quem alcance São Bernardo, na interpretação do divino amor, na beleza da forma retórica, na doçura e no encanto da expressão. A Igreja honrou com o título de doutor melífluo. A Idade Média, tão nobre e profundamente religiosa, não obstante apresentava graves defeitos que não deixavam de ser uma ameaça à estabilidade da orientação cristã. Havia cisão no mais alto governo da Igreja, o cisma, muito abuso do poder temporal dos príncipes em tratar seus súditos, muita arbitrariedade e presunção no setor das ciências, bastante corrupção de costumes e o grande perigo que provinha do Islã. Todos estes novos espíritos encontraram em Bernardo um adversário forte e inflexível. 3 viagens fez o santo à Itália no interesse da pacificação da Igreja. Seu trabalho foi coroado de êxito. Levou os principais cristãos a reconhecer a legitimidade do Papa Inocêncio II e ao sucessor deste, Eugênio III, prestou os mais relevantes serviços. O grande prestígio moral de que o santo gozava legítima de sobra a atuação de reformador do espírito religioso entre o povo, da disciplina eclesiástica entre o clero e dos costumes entre os grandes da terra. A Roma tinha chegado a desoladora notícia da destruição da cidade de Edessa pelos turcos e o Papa Eugênio III ordenara uma nova cruzada contra os terríveis inimigos do nome cristão. A Bernardo incumbira da pregação deste empreendimento militar. O piedoso monge, em obediência a esta ordem, percorreu a França, a Renância e sul da Alemanha. Por toda parte foi recebido com entusiasmo e como que em triunfo. A sua eloquência arrebatadora e mais ainda a santidade do pregador e os numerosos milagres que acompanhavam a sua atividade, entre estes curas maravilhosas e ressurreições de mortos, fizeram com que a alma do povo jubilosamente abraçasse a ideia de uma campanha cerrada contra o islamismo. Luís VII da França, o rei Conrado e seu sobrinho Frederico de Holstein tomaram a cruz e seu exemplo foi seguido por grande número de príncipes e grandes senhores. No entanto, o resultado não correspondeu ao grandioso empreendimento. Por causa de desinteligências que surgiram entre os chefes e de traições dos pulanos, descendentes dos cruzados natos no Oriente,
Os exércitos reunidos foram dizimados pelos turcos nos desfiladeiros de Tauro, não podendo tomar nem a cidade de Damaso, a qual já haviam sitiado. Para o nosso santo, este fracasso significou uma grande humilhação. Morreu o Papa Eugênio III e Bernardo colheu de todo o seu trabalho as mais acerbas críticas e censuras, como se fosse ele o causador da desgraça da cruzada por ele pregada. Foi esta a paga que o mundo deu ao grande homem, ao maior gênio do século XII, ao incomparável guia do seu tempo. Bernardo não se alterou em sua conduta espiritual e religiosa. A Deus deu toda a honra e de bom grado aceitou para si a ingratidão e as maldições dos homens. Muito doente, saiu mais uma vez do seu querido Clairvaux, no intuito de restabelecer a paz entre a cidade de Metz, Alsácia e alguns fidalgos da região. Não mais resistiu. Mais morto do que vivo, voltou ao mosteiro onde, a 20 de agosto de 1153, rodeado de seus filhos espirituais e na presença de alguns bispos, exalou sua belíssima alma. O vale silencioso de Clairvaux se transformou em um vale de lágrimas e de suspiros que de inúmeros corações se desprenderam. O corpo do santo teve seu último repouso na capela do mosteiro, aos pés do altar de Nossa Senhora, cujo delicioso trovador o santo em sua vida tinha sido. Bernardo faleceu com 63 anos de idade. Foi canonizado em 1165 por Alexandre III e em 1830 por Pio VIII, declarado doutor da Igreja. São Bernardo, rogai por nós.